loucura. Então, ele mesmo se contradisse. Mas você falou em Félix Fischer, eles usaram isso para chantagear o Félix Fischer? Veja, é que na gravação que eles pegaram, que está nos autos também, entendeu? A gravação que tem nos autos, essa que prendeu o Bertoldo, que eles me obrigaram a fazer, eu demorei um monte de tempo para conseguir fazer, ali está o Bertoldo e o Michel Saliba. E nessa gravação, que foi a hora que eu consegui provar que eu não tinha pago nada para Vicente Leal, que eu não sabia, que eu tinha contratado um escritório de advocacia, e eu falava isso para eles, que eu tinha pago com dinheiro quente, mostrei meu contrato, mostrei o depósito, que eles não tinham. Eu fiz tudo isso. Mas eles queriam a prova de que eu não participava daquilo. E eu tinha que perguntar para o Bertoldo, para que serviram os 600 mil reais? E nesse dia que eu estou conversando com o Bertoldo, tá grampeado. Eu falei, mostrei os dois telefones para ele, vamos desligar, botei em cima da mesa e eles ouvindo, todos, porque eles sabiam que era a conversa principal deles. Aí o que acontece? No meio da conversa com o Michel, tal, o Bertoldo estava feliz, tinha conseguido um negócio lá, ele pega, vira para mim e fala assim: Ô Saliba, vamos contar para o Tony agora o que eu fiz com 600 mil dele lá. Eu peguei e falei, ah, é? Eu falei, você me fez sacanagem, né? Porque você falou para mim que era 1.200.000, você ia dar 600 e eu 600. Ele falou, não, então eu vou te contar a verdade. Agora já passou, tal. 200 foi pro Vicente Leal. Ele falou. 200, aí eu quase caí da cadeira. 200 para o escritório do filho do Félix Fischer. E 200, que ninguém é de ferro, foi para nós, para mim. Eu peguei e falei, porra, você falou para mim que você era meu primeiro suplente, que ia ficar 1.200.000, que você ia dar 600. Ainda que você me tomou 200. Ele pegou e falou assim, fazer um pouco de distribuição de renda, e caiu na gargalhada, levou na gozação. Mas a hora que ele fala aquilo, eu sei a seriedade, porque eu sei que eles estão ouvindo, entendeu? Eu sei que eles estão ouvindo tudo. Loucura. E o escritório do Bertoldo era no meu prédio. Eu tinha no último andar, no 32º andar, o meu escritório, ele tinha no sexto. E eles estão gravando. E tinha policial federal lá na minha sala, esperando, entendeu? Ouvindo também, para se eu tivesse algum problema com o Bertoldo, eles desciam lá. E como tinha policial federal lá embaixo, do prédio, na rua. E eu monitorado. Então, o que acontece? O Bertoldo fala isso para mim, eu converso mais um pouco, tal, mas eu já tinha o que eu precisava para provar para eles que eu não tinha comprado ninguém, entendeu? Que não era eu que tinha comprado, não sabia. Tanto é que ele me enganou. Então, o que aconteceu? Falei, ó, e boa, tchau. Subi. Quando eu chego no meu andar, Nacife, eu chego no 32º andar, a primeira ligação que eu tenho, Sérgio Moro. Parabéns. Para mim, missão cumprida. Eu peguei e falei, ouviram bem? Em alto e bom som. Eu falei, então, tá bom. Muito parabéns. Essa foi definitiva. Tá ok? Tchau. Toca o telefone, Carlos Fernando. Entendeu? Maravilha! Fechamos a tampa do caixão desse cara. E ainda entregou gente importante para nós, hein? Falou Mas o assim. Félix Fischer foi o revisor no STJ que aplicou as penas mais severas aí na Lava Jato. Mas aí que vem a história. Por isso que eu te falei quanto tempo isso, a chantagem demorou e o que fez. Aí o que acontece? Quando eles falam isso para mim, né? E me deram parabéns, tudo bem, eu subi, os caras da Polícia Federal comemorando. Puta, agora foi total, foram embora, tal, tudo bem. No outro dia eu fui no Ministério Público. Aí eu falei, gente, e agora? Estão felizes da vida de ver que eu falo para vocês desde o começo que eu não estava mentindo, que eu não sabia nada dessa porcaria, e vocês achando que eu tinha coisa de comprar sentença, que eu não conheço a gente, não conheço nada? Veja aí, entendeu? Esse porra tomou dinheiro meu, falei assim ainda, né? Eles pegaram e falaram assim para mim: você, o Januário falou para mim, criatura, você não sabe nessa conversa aí o que veio de bom para nós também, além de tudo isso. Eu falei, o que deve ser o que me assombrou também, que ele fala do escritório do filho do Felix Fischer. Ele falou, isso mesmo, entendeu? Você viu como são essas coisas, né? Eu falei, pois é. Fiquei sabendo, o tempo passou, fui embora, não aconteceu, eles não mexeram, né, com o Felix Fischer, eles não mexeram com ninguém e tal.
Porém, depois de algum tempo, fico sabendo, por até pessoa da Polícia Federal, de pessoas que trabalharam, delegados que trabalharam, que tinham se aposentado, que eles, Sérgio Moro Deltan, ou Sérgio Moro, mais algum um procurador, tiveram numa pelada, num campo de futebol, eles levaram o filho do Félix Fischer ouvir aquilo lá. Rapaz. E Eles até então, o mostraram para o Félix filho do. Fischer, até E então, como é que daí, era? Hã? veja, mostraram para o filho do Félix Fischer, que tinha uma carreira, hoje é desembargador, entendeu? Eu não sei se o Bertoldo inventou aquilo, fez o que foi, mas o Sérgio Moro tinha aquilo gravado. E aquilo depois, eles começaram a usar em 2014, né, para o filho ameaçar o pai. Vem cá, Pedindo que ele tinha. que ano que foi essa gravação? 2006, acho. 2005, 2006. Então foi Eles bem foram antes. usar 8 anos depois. Eles continuam usando. Veja, Nassif, eles tinham um jogo de poder. Então, o que eles fizeram? Eles me fizeram conseguir a fita com o Bertoldo da festa da cueca. Eu consegui para eles, por Moro, o endereço em São Paulo, entendeu? Eu consegui o endereço. Ele me ligou nesse telefone me parabenizando quando eles acharam a fita lá e não tinham achado quando prenderam o Bertoldo. Eu que ajudei eles a pegarem. Você perguntar para mim, aquilo era um procedimento legal? Para mim, o que ele fez? Ele mandou da busca e apreensão lá, a Polícia Federal foi lá, pegou, entregou e fez tudo, estava no relatório, né? Passou o tempo e eu não vi aquilo aparecer. Ele me deu parabéns e o Carlos Fernando e o Januário me deram parabéns também. Até falaram disso. Não, a fita lá da fé da cueca, tal, nas conversas que eu divulguei aí. O que acontece? Um dia eu chego para o Sérgio Moro, depois de um tempão, falei, seu Sérgio, e aquelas gravações da festa da cueca, aquilo não vai aparecer? Ele olhou para minha cara como se fosse uma coisa estranha para ele e falou assim para mim, essas coisas o senhor não tem que saber, o senhor já fez o seu trabalho, o senhor sabe onde que o senhor tem que ficar. Então aqui virou as costas para mim e foi embora. Eu Rapaz, quase falei para ele, "Ei, você me deu parabéns, você fez isso daqui, agora eu estou te perguntando uma coisa, mas não imaginei que ele pudesse estar falando aquilo, ele estava preservando alguma coisa, mas como nunca apareceu em lugar nenhum, e depois o próprio Januário e o Carlos Fernando falam que isso aí apareceu lá, e dois desembargadores, um apanhou da mulher e o outro apareceu chorando e separaram das mulheres, entendeu? É porque o Sérgio Moro levou isso lá. Tanto é que deixa claro na conversa que eu divulguei, que o Januário fala, e por que que um apareceu com o olho roxo lá? E até fala o nome do desembargador, entendeu? que Eles fazem loucura, isso na fita. Hã? que loucura, rapaz. Vem cá, é que o Félix Fischer, eu não lembro as circunstâncias que levaram o Félix Fischer a ser o revisor lá da Lava Jato no STJ. Você Mas se lembra? eu É. não sei, eu não sei se ele é o revisor ou ele ficou prevento de tudo na Lava Jato na quinta turma, se eu não me engano. Era isso, tudo caía lá. E ele despachava tudo a favor do Moro, tudo a Sim, favor do Moro. Entendeu? é Acho que foi ali também que caiu a prisão do Lula, se eu não me engano, também. Tudo um passou por jogador lá. implacável, um jogador implacável. Deixa eu só entender de novo, Tony. Quer dizer que todas essas gravações que faziam ambiente, tudo aí, ficaram registradas, tinham que ficar registradas lá, não tinha como eles esconderem. Veja, do jeito que tá escrito aí, todas as tarefas aí, eu tinha a obrigação de fazer. Tem os números de telefone que eles deixaram grampeado o tempo inteiro, que eles deixaram, e tem também uma petição do delegado. Quando o delegado começou a perceber que essas coisas estavam extrapolando, e sabe, e que eram as gravações estavam sendo feitas, tal, ele pegou, deu uma pausa e falou: opa, para proteger o devido processo legal, tem as petições aí. Eu quero isso aqui para renovar, ou então dar um tempo, fazer isso aqui e tal. E o Moro fala para ele se ater no que tem e que continuar fazendo o trabalho dele e ficar quieto. Praticamente o Moro manda ele calar a boca, entendeu? Ou seja, eu não sabia. Agora, que eu sabia que era registrado, eu sabia. Que ficava nos autos, eu imaginei que pudesse ficar. Mas nunca tinha visto uma como eu vi agora.
eu vi pela imprensa, veja, réu, eu não tive acesso a isso dos 19 anos e vou ver pela imprensa agora que tem uma conversa minha de 1 hora registrada com o Sérgio Moro, eu reclamando com ele, eu réu, conversando com o juiz, né? E ele me dando tarefa de como fazer, de que eu tinha que refazer isso. Espião dele, eu era o E, infiltrado dele. quer dizer que o alcance dessa chantagem aí explica, digamos, esse desespero de muitos desembargadores aí em relação à 13ª. Isso daí, né? É aquela coisa, né? Ele pega uma coisa naquela época e isso daí vai se desdobrando. Ele vai conseguindo com aquilo colocar uma pessoa no lugar daquela, continua chantagear aquela enquanto para não reformar a sentença dele. Ele começa a botar os tentáculos dele. Daqui a pouquinho, durante 10 anos, eu consigo montar uma turma minha, não é? Com esse poder que eu tenho de informação e de tudo, eu vou fazendo politicamente, vou jogando com isso, ó, não vou mostrar isso. Ele chantageou todo mundo. A matéria-prima deles era pescar, 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 entendeu? E depois dali, pederava e fazia o quê? Chantagem, chantagem, informação privilegiada. É isso que eles tinham, Nassif. Esse projeto de poder que eles tinham, e era o quê? Pegar PT primeiro, PT. Era essa a obsessão deles. Queriam o primeiro o Zé Dirceu, eles queriam quem que chegasse no Lula. Eles queriam, desde aquela época, eles pediam isso para mim. Como eu tive que dar aquela entrevista para a Veja, para o Alexandre Ultramar, na marra, pautado por eles, para falar mentira. Entendeu?